Agora, vamos resolver os exercícios, os 7 exercícios propostos para vocês. Para primeiro exercício, a gente tem esse daqui, esse limite bem parecido com o que eu resolvi, e a letra B é quase igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esses dois limites ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um exemplo genérico. Como é que ele vai ser? É limite de 1 mais A sobre X na X, quando X tende a infinito. Então, eu vou fazer a seguinte substituição. Em vez de escrever X, eu vou escrever AU. Lembrando que esse meu A é esse Azinho aqui, que é um número fixo. Ele, por exemplo, poderia ser o meu 2, ou ele poderia ser o meu 10, no caso desses dois exercícios aqui, ou ele poderia ser qualquer coisa. Portanto, eu vou deixar ele ali como A, tá bom? A gente já sabe que se o meu X tende a infinito, pela relação de que X tem com U, o nosso U também vai a infinito. Então, como é que vai ficar o nosso exemplo? Vai ficar limite, quando U tende a infinito, de 1 mais A sobre AU, por causa que quanto vale o X, e aqui em cima eu tenho que colocar X de novo. Então, A na U. A U, na verdade, né? O que eu posso fazer é simplificar esses dois A's que tem ali, fazendo com que o meu limite fique deste jeito aqui. A gente já resolveu também problemas assim, por propriedades de potenciação. A gente pode colocar o A para fora aqui, fica na U e fora na A, lembrando que esse A é o nosso 10 ou é o nosso 2, e eu posso trocar esse A de lugar com o nosso limite, porque funções polinomiais são funções contínuas, então eu posso trocar ali o expoente de lugar. Então, o nosso exercício vai ficar deste jeito. E o que eu tenho aqui dentro? Aqui dentro eu não posso esquecer que é o limite fundamental, esse cara aqui da E, fazendo com que a resposta do nosso exercício seja E elevado na A. Agora a gente vem aqui e resolve a letra A e a letra B ao mesmo tempo. Se o nosso A no primeiro exercício era 10, a nossa resposta é E na 10. E se o nosso exercício, o nosso A era 2, a gente vai ficar com E ao quadrado. Então, reparem que é o mesmo exercício, simplesmente para a gente praticar um pouco. Vamos fazer o próximo. O C é mais fácil do que o A e o B, na verdade. Propriedadezinhas de potência nos diz que eu posso separar em uma multiplicação, né, em dois fatores, desse jeito, porque se as bases são iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então, o nosso limite fica deste jeito. E o que acontece? Eu posso separar em dois limites, porque este limite existe e este limite também existe. Então, vai ficar limite, quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x na x, vezes outro limite, que é 1 mais 1 sobre x elevado na 5. Repara que esse segundo aqui, ele não é um limite fundamental. Porém, este daqui é exatamente o nosso limite fundamental, portanto, ele vale E. Vezes esse limite aqui. Só que qual que é o problema desse limite aqui? Essa parte aqui a gente sabe que tende a 0 e 1 na 5 a gente sabe que é 1. Então, esse segundo limite dá 1, onde o nosso resultado é o próprio Ezinho. Então, na verdade, a letra C é mais fácil que a letra A e B. Próximo. A letra D. Todos esses exercícios, eles tentam puxar muito a parte de propriedades de potenciação, tá? Então, por isso que é para ter revisado isso antes de começar a aula. Esse daqui, ele tem um truquezinho bem legal, que eu vou inverter a minha
função. Em que sentido? A gente sabe que a elevado na menos 1 é 1 sobre a. E é exatamente com o menos 1 que eu vou trabalhar com a minha conta. Eu vou inverter a minha fração, 1 mais x sobre x, e para isso eu inverto o sinal do expoente. Então, escrever desse jeito ou desse jeito é exatamente a mesma coisa. E o que eu ganho com isso? Eu ganho com isso que aqui dentro da fração eu posso escrever desse jeito. Eu posso separar o denominador para cada pedacinho do numerador. E, lógico, x sobre x dá 1. Então, o exercício fica assim. Limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x mais 1 na menos x. E agora é exatamente igual ao outro exercício que eu estava fazendo, quase na parte final, nessa parte aqui. Por quê? Porque o meu expoente ali, eu tenho ele como sendo o menos 1. Repara que eu poderia separar desse jeito aqui. 1 sobre x mais 1, que é a mesma coisa, colocar na mesma ordem que a gente tem, 1 mais 1 sobre x, na x, e isso elevado na menos 1. Multiplicação de potências, tá ali bonitinho. E potência eu posso trocar de lugar com limite, lógico, desde que se tiver todo mundo elevado, que é o nosso caso. Então, o nosso exercício fica desse jeito. A parte boa é que isso aqui dentro é o nosso limite fundamental, fazendo com que o nosso exercício dê e na menos 1, ou ainda 1 sobre e, mas não precisa, pode deixar assim mesmo. E tá aí feito mais um dos exercícios. Vamos pro próximo. Na verdade, essa letra E, a gente já fez ele, tá? No outro videozinho, no meio da nossa conta, a gente precisa fazer ele. E o que a gente precisa lembrar, de novo, que limite de 1 mais 1 sobre x na x, quando x tende a infinito, que dá o nosso valor E. E reparem que aqui a gente está indo para zero. Se está indo para zero não tá bom, a gente está indo para o lugar errado, não é para zero que a gente quer ir. Em relação ao eixo x, eu não quero ir para zero, eu quero ir para infinito. Como é que a gente faz isso? Trocando uma variável. Então, eu vou chamar u de 1 sobre x. E daí, reparem que o meu expoente vai ficar bem como eu quero, é só inverter, certo? Então, como é que vai ficar a nossa conta? Se o meu x está indo para zero, para onde vai o u? Repara que se o x está indo para uma coisa muito pequena, um número dividido por uma coisa muito pequena tende a ser muito grande. Então, aqui a gente vai conseguir a substituição. Lembrando que se u é igual a 1 sobre x, isso é a mesma coisa que dizer que x é igual a 1 sobre u. É só fazer a continha aqui básica de multiplicar cruzado ali e isolar o número que a gente quer, que no caso é o x. Então, como é que vai ficar isso? Limite, quando u tende a infinito, de 1 mais, em vez de x, é 1 sobre u, elevado na u. Bingo! É exatamente o nosso limite fundamental. Na verdade, a gente pode usar esse resultado aqui como se fosse a definição. É uma outra maneira da gente definir o E. E ele aparece de vez em quando desse jeito. Então, se aparecer essa informação aqui, a gente também pode direto substituir por E. Se eu não me engano, no próximo exercício acontece isso. O exercício F é esse, vou deixar anotado ali em cima, para caso a gente precise usar. É um exercício que tem o LN, então o nosso objetivo vai ser fazer uma troca do LN com o limite. Eu não consigo fazer ainda por causa dessa divisão aqui de baixo. Mas eu sei que eu posso escrever desse jeito aqui a nossa conta. E por conta das propriedades do LN, eu sei que esse 1 sobre x, ele pode vir a ser expoente do nosso logaritmando. Então, eu vou colocar aqui separadinho, aqui eu teria 7,
e aqui eu teria 1 sobre x, certo? Propriedades de potência, aqui em cima, eu posso juntar essas informações e eu vou, inclusive, já trocar o ln e o limite. Vou fazer 2 em 1 aqui. ln do limite, quando x tende a 0, do que? Sobrou aqui 1 mais x na 7 vezes 1 sobre x, certo? Agora, voltamos a olhar para isto daqui. O que sobra no exercício que a gente tem? Sobra esse 7 aqui em cima. Então, eu vou jogar ele para fora. O que eu montei aqui, eu vou montar do contrário. Vai ficar assim. ln limite do que? X tendendo a 0, né? 1 mais x na 1 sobre x. E isso aqui na 7. Parênteses por causa do limite do ln lá de fora. E esse 7 ele pode sair do limite também, porque ele faz uma função contínua. Então, vai ficar uma coisa bem estranha. ln do limite, quando x tende a 0, de 1 mais x na 1 sobre x, e aqui fora o 7. Olha que bonitinho que ficou agora. Aqui dentro a gente tem o e, desse jeito aqui, né? Dessa igualdade aqui. Então, eu vou substituir por e. Vai ficar ln de e na 7. Eu posso mexer nisso? Posso, porque o 7 ele pode vir para frente, o contrário do que a gente fez nessa parte aqui, que foi subir o 1 sobre x. Então, aqui agora eu posso escrever 7 vezes ln de e, que eu sei que ln de e é 1, então essa resposta dá 7. Então, esse exercício F aqui é bem bonitinho e a gente pode usar essa informação aqui, porque a gente acabou de fazer isso, né? Vamos para o último, então. Esse aqui é muito bom, porque a gente tem que saber tudo sobre o logaritmo para resolver essas coisas. A gente começa, então, deixando esse x que está aqui no cantinho parado e usando a definição a propriedade de ln, de logaritmo, que fala sobre subtração, que eu posso escrever, em vez de uma subtração, eu posso escrever ln do logaritmando do de cima, do primeiro, dividido pelo logaritmando do de baixo. E aí, já melhorei um pouco a minha conta. Vou colocar mais um parênteses aqui. Tá um pouco mais bonitinha. Esse x, ele pode vir aqui para expoente do nosso logaritmando. Então, a gente ocupa basicamente todas as propriedades de log aqui. O x lá para cima, como expoente. Limite e ln podem trocar de lugar. Então, vai ficar ln do limite, quando x tende a infinito, de x mais 5 sobre x, entre parênteses, na x. Vou fazer uma separação aqui na nossa fração, ln. Vou escrever x sobre x, mais 5 sobre x, ainda na x. Já podemos simplificar x com x, que vai ficar 1 mais 5 sobre x na x. E agora eu tenho que resolver a parte de dentro. Porém, esse exercício ali, vamos voltar lá para a letra A e B, né? É exatamente igual a esse problema aqui. A única diferença é que lá o nosso A agora vale 5. Então, a nossa resposta é e elevado na 5. Então, a gente volta lá embaixo, onde está o nosso exercício. Ó, reparem que é exatamente o mesmo exercício, só que em vez de A, o nosso A é 5, o que vai nos deixar com ln de E na 5. A gente acabou de fazer uma continha dessa, o 5 vem para frente e ln de E é 1.
o que nos dá como resposta o número 5. Então, repara que acaba que já estamos repetindo bastante o jeito dos nossos exercícios. Tem mais alguns para vocês fazerem? Qualquer coisa é só perguntar.